nessa noite trazer uma palavra, que é um texto um tanto quanto conhecido, todavia, com uma revelação tremenda aos nossos corações, à nossa vida. Logo após a ministração, o Ministério de Louvor vai estar adorando, louvando ao Senhor. E eu gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus. Deus, essa semana, ministrou muito forte ao meu coração. E cada vez mais o inimigo, ele tenta tirar o poder da palavra. Tenta trazer as dúvidas sobre aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é insubstituível. Deus nos enviou a sua palavra como inspiração. E nós temos ela como bússola para chegarmos ao céu. Infelizmente, a modernidade leva ao questionamento a respeito da autoridade da palavra. Mas essa é mais uma das estratégias do reino das trevas. Lembrando, o primeiro ataque que o inimigo teve contra o ser humano foi lá no Éden. E ele atacou Eva dizendo, foi assim que Deus disse. A estratégia é a mesma. Em tempos modernos também se levanta-se hoje a mesma voz. É assim que Deus disse. Será que foi assim mesmo? Quantos que têm se levantado céticos e dizendo não? A narrativa bíblica não condiz com a arqueologia, com a história. Amados, eu estou aqui para afirmar, eu creio naquilo que a Bíblia diz. Eu creio na palavra de Deus. E tudo aquilo que Deus deixou registrado para nós é para o nosso ensino, para o nosso crescimento, pois ela é a verdade absoluta de Deus. Deus não tem verdade relativa. Deus não tem meia verdade. A verdade de Deus, ela é plena e absoluta. Eu te convido para se colocar de pé. E vamos estar lendo o livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 1 e 2. Êxodo capítulo 14, versículos 1 e 2 diz assim. Êxodo capítulo 14, versículos 1 e 2 diz assim. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Podeis assentar, queridos. Quero primeiro introduzir essa palavra dizendo, irmãos, que um dos maiores milagres narrados na palavra de Deus diz respeito a esse evento, a esse momento tão lindo, tão belo. Deus, ele é magnífico, ele é poderoso. O seu poder não tem limite, nada limita o poder de Deus. E quando eu olho para esse texto e toda essa narrativa, eu aprendo a primeira lição que eu quero introduzir e dizer, irmãos, tudo passa. Para que isso estivesse acontecendo, por trás, no pano de fundo, no contexto dessa história, está anos de tristeza, de dor, de angústia. No início do capítulo 1 de Êxodo, você vai encontrar a nação de Israel se tornando escravizada por Faraó. Cresceram, multiplicaram-se. E com isso o Faraó, tentando inibir esse crescimento, com medo de um motim contra eles, escravizaram o povo de Deus, o povo da promessa. Os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aqueles que estavam marcados debaixo de uma promessa da terra prometida, agora passam a viver debaixo de domínio de escravidão do Egito. E isso passa anos, décadas, séculos. E lá estava esse povo oprimido, vivenciando a dor que parecia que Deus não estava lá com eles. E depois desse tempo de humilhação, Deus os arranca com poder, com mão forte. Sabe por quê? Porque tudo passa. O tempo de agonia, o tempo
que esteve de escravidão, Deus bradou do céu e disse: chega, acabou. E ele, com seu poder, com a sua graça, ele arrancou esse povo de lá. Deus é Deus. Deus é Senhor absoluto sobre todas as coisas, irmãos. Eu sei que você passa luta, você passa dificuldade, você enfrenta problemas, mas nessa noite eu estou aqui dizer para você: o Deus que operou esse milagre lá no passado, ele continua sendo o mesmo Deus. E a grande questão é: mas por quê? Porque Deus permitiu que o seu povo sofresse? Porque Deus não interviu antes? Porque Deus não fez? Escuta uma coisa: Deus, ele é soberano no que faz. Ele sabe quando tem que agir. Nós, como servos de Deus, precisamos descansar o nosso coração. Eu creio que ele tem o melhor para a minha vida. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, eu posso chorar agora. Mas Jesus, ele disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa do Senhor, porque deles há um galardão no céu. Então, em nome de Jesus, não pare, não questione por causa das lutas, por causa do ardor das tribulações. Permaneça firme em Deus. Vai chegar a hora da intervenção, vai chegar a hora do mover de Deus. Deus sacudiu o Egito. Você conhece a história. Enviou 10 pragas, arrancou o seu povo com mão forte, envergonhou os deuses egípcios. Mas aí então, esse Deus gracioso, glorioso, vai conduzir esse povo. Eu quero agradecer a vida do Michel por todo o trabalho de mídia, e vocês vão perceber que hoje ele vai estar trabalhando ali um bocado. Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Escuta uma coisa: nem sempre vai acontecer dentro das suas expectativas. Foi Deus que arrancou, Deus fez o poder, Deus fez o milagre, Deus tirou o povo do Egito. Mas esse texto está nos mostrando que havia um caminho mais perto, havia um meio de chegar logo lá. Mas eu aprendo, irmãos, que Deus, ele não estabeleceu a rota que era mais rápida, que era mais curta. Ele estabeleceu a que era mais segura. Era aquela que se encaixava dentro do propósito dele. Tem muita gente tentando resolver a vida dentro de atalhos. Tem muita gente querendo resolver a vida no estalar de dedo, quando na verdade Deus tem uma trajetória para você. A minha palavra para você nessa noite: em nome de Jesus, se submeta ao conselho de Deus, ao caminho de Deus. Faça do jeito de Deus. Pode demorar o tempo que for, mas pode ter certeza, se você caminhar do jeito de Deus, lá no final você vai colher os frutos da vitória. Muitas pessoas criam atalhos e lá na frente elas colhem frutos amargos. E a Bíblia nos ensina que Deus estabeleceu uma rota que não era mais curta, não era mais rápida, mas era mais segura, porque o povo, se seguisse a rota mais curta, iria enfrentar os filisteus. E eles, na verdade, estariam completamente arrependidos para poder voltar para o Egito. Deus sabe a sua estrutura. É por isso que as coisas não acontecem no seu tempo. Deus sabe o que precisa tratar com você. Deus sabe qual é o método do teu crescimento. Lembre-se, existem coisas que nós queremos e existem coisas que nós precisamos. A diferença entre o que nós queremos e o que nós precisamos é que nós queremos as coisas que estão à nossa ótica como bom. E o que nós precisamos é, segundo a ótica de Deus, é aquilo que vai ser excelente para a nossa vida. Deus não erra na escolha daquilo que Ele faz para você. Deus não errou a rota da tua vida. Ele não errou o caminho que Ele traçou para você. Mas tem algo mais que me faz entender aqui. Vira o verso 18. Diz a Bíblia que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Eles saíram e Deus está fazendo eles andar em círculo. Eles estão rodeando. Mas tem um outro ponto que a Bíblia está dizendo, que eles, quando saíram, eles estavam armados. E aqui, irmãos,
me faz compreender. Escuta, todo esse grupo, 600 mil homens que saíram, eles eram ex-escravos. Durante todo aquele tempo, eles ficaram como escravos. Mas a Bíblia está dizendo que esses escravos estão armados. Mas espera aí, se nós pegarmos o 18 e voltarmos para o 17 agora, nós vamos observar que Deus fez com que o povo fizesse o caminho mais longo, porque havia o perigo de guerra. Mas Senhor, espera aí, se tem guerra, mas eles estão armados, por que evitar a guerra? Vira para o 18. Eu quero dizer para você que não basta você ter armas se você não souber utilizá-las. Era um povo que estava armado, mas era um ex-escravo. Não era o exército, não eram soldados. E como pastor, eu estou aqui para exortar você. Escuta uma coisa. Existem muitas armas que você tem, que você possui. Mas se você não souber utilizar, isso não tem valor espiritual. Você pode ter uma Bíblia. Você pode conhecer textos bíblicos. Você pode saber os hinos, cantá-los. Você pode ter uma igreja, mas saiba de uma coisa: se essas coisas não estiverem entrelaçadas no teu coração com relacionamento de intimidade com Deus, se Deus não for Senhor da tua vida, essas armas não vão funcionar para você. O reino das trevas não se enfrenta apenas por ter armas. Tem que estar como soldado. Tem que ter Jesus como general. E que é isso, pastor? Nenhum soldado faz o que quer. Nenhum soldado cria o seu próprio estilo de guerra. Não, ele tem que obedecer às vozes de comando. A hora de atacar, a hora de recuar. Tem estratégias montadas. Se você não tiver o teu general para te comandar, você vai entrar em território de inimigo, mesmo armado, e vai ser destruído. Isso tem sido o fracasso de muitas pessoas, de muitos cristãos. Tem Bíblia, conhecem louvores, vão à igreja, mas não estão debaixo da voz do comando do general. E por isso, eles são atacados. E quando são atacados, eles são feridos e não conseguem se recuperar. Mas hoje Deus está dizendo para você: Ele escolheu uma rota, Ele escolheu um caminho para que você se prepare para a guerra, para que você se prepare para a batalha. E tem um meio de você se preparar. Aprenda o caminho da oração. Comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a jejuar, comece a separar tempo para se encher da palavra, comece a se submeter à voz de Deus. Ouça o ensino que a igreja está trazendo para você. Não seja alguém ermo, não fique à parte, não fique à margem. Se aliste como soldado de Deus. No verso 19, diz a palavra que Moisés levou consigo os ossos de Josué. Queridos, entenda uma coisa. Já se passaram quase 400 anos. E lá está agora a nação de Israel saindo do Egito, levando os ossos de Moisés, os ossos de José. Mas por quê, pastor? José, antes de morrer, ele profetizou, e ele disse: certamente Deus os visitará. Deus vai visitar vocês. Vocês não vão ficar plantados aqui no Egito. Quando vocês subirem, eu quero que vocês carreguem meus ossos com vocês. Eu vejo aqui a fé de José naquilo que Deus havia prometido. E quando eu vejo agora Moisés tomando os ossos dele, ele está dizendo: o Deus que lá atrás prometeu, agora ele está cumprindo. Não tem veneração de ossos, irmãos. É apenas tomar posse do Deus da promessa, do Deus da aliança. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra em nós. Verso 20. Partiram de Sucote, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Entenda, esses ex-escravos que largaram o trabalho árduo, pesado, dias, horas e horas e horas de trabalho, de aflição, agora estão eles, não precisam mais fazer tijolos, não tem mais nenhum capatazes que estão ali os açoitando. Eles estão acampados à entrada do deserto. E aí então Deus, de maneira linda, esplêndida, maravilhosa, Ele resolve se manifestar a eles, a esses que ficaram tanto tempo sem conhecer a Deus. Diz o verso 21:
que então o Senhor ia adiante deles. Escuta, é algo visível para todos que estavam ali. Não era algo exclusivo para Moisés, para Arão, não. Todo o povo que ali estava ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. O Senhor se manifestou e colocou uma coluna de nuvem que durante o dia inteiro estava ali, e eles sabiam, ali está a presença de Deus. De noite havia uma coluna de fogo que os iluminava, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Queridos, eu confesso que isso enche o meu coração de alegria em pensar. Esse Deus que cuida de nós. Michel, por favor, volta o 20. A Bíblia está dizendo que eles estão na entrada do deserto. Eles estão no deserto. E como é que é o deserto, pastor? Deserto. Deserto é esse clima paradoxal. De dia pode-se chegar a 50 graus Celsius. Mas à noite pode chegar abaixo de 0 graus. Então, olha a mecânica de Deus. Agora voltamos para o 21. A Bíblia está dizendo que Deus colocou uma coluna de nuvem. O que Deus está fazendo? Deus está criando uma área de refrigério para que o calor, a intensidade do sol viesse a ser bloqueada pela presença dele. É Deus que te livra dos raios solares, desse calor da luta, da tribulação. Sim, é Deus que está te protegendo. Mas e à noite, quando essa temperatura drasticamente caía para 0 grau, diz a palavra de Deus, então uma coluna de fogo acampava-se sobre Arraial, produzindo luminosidade. Ninguém instalou lâmpada, ninguém instalou energia. O próprio Deus, numa coluna de fogo, iluminava todos e também aquecia a todos eles ali, para que o frio não fizesse-o sofrer. Deus sabe dos seus dias frios. Deus sabe dos momentos solitários, sozinhos. Deus sabe das horas tristes em que pela qual é só você e seu travesseiro, é só você e sua cama, que você chora, que parece que não tem um amigo, não tem ninguém, não tem um abraço, não tem um aconchego. Eu quero dizer para você, essa coluna de fogo chega até você. Esse fogo de Deus vem para aquecer teu coração, a tua vida, para te iluminar e dizer, no meio da escuridão, eu estou para te guiar. Você não está sozinho, você não é alguém abandonado, você não está para caminhar sem a presença de Deus. Deus providenciou a presença dele. Vira o 22. E a Bíblia diz que nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que isso está dizendo, irmãos? Que Deus é aquele Deus presente 24 horas por dia. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É 24 horas por dia. Deus não tira folga. O turno de Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, sem férias. Ele não descansa, ele está sempre cuidando de você. Ele está cuidando do seu povo. Permanentemente estava ali Deus cuidando daquela nação que era a escolhida dele, era o povo dele, era o povo que ele estava aliançado. Sim, irmãos, o povo que outrora sofreu as agrúrias da escravidão, agora experimenta essa graça tremenda. Escuta uma coisa, não importa o que você passou na vida, não importa o quanto você serviu ao pecado, eu quero dizer para você que o Deus que te ama, que te arrancou da escravidão do pecado, Ele tem uma nova história para a tua vida. Ele vai fazer coisas novas, tremenda, magnífica. Ele tem uma revelação tremenda para você. Não importa quanto tempo você ficou longe de Deus, não importa se você não conheceu a Deus, esse Deus, Ele tem prazer de se revelar para você e mostrar a glória dele para ti. E aí, então, irmãos, entramos naquilo que eu quero transmitir hoje. Viramos para o capítulo 14. A Bíblia está dizendo que Deus proporcionou para esse povo que saiu do Egito, que estavam ali debaixo daquela dor imensa da escravidão, Deus agora proporciona para eles um oásis, um novo tempo, um novo momento. Diz a Bíblia que Deus mandou Moisés falar: Moisés, fala para os filhos de Israel, eles vão voltar. Sai do deserto. Não é hora de entrar no deserto. Vai, volta. Vocês vão agora ficar
diante de Piairote, Migdol e o mar. Em frente do mar, vocês vão se assentar, o campo junto do mar. Queridos, enquanto eu olhava e ficava a pensar, meu Deus, o que é que o Senhor está proporcionando aqui para essa nação? São ex-escravos e Deus está mandando, olha, há nas barracas, há na tenda de vocês. Eu quero proporcionar para vocês um oásis de frente para o mar. Lá está aquele povo agora, como se estivesse gozando de férias. Deus é lindo, queridos, Deus é tremendo, Deus é magnífico. Deus está trazendo um refrigério. Eu creio que Deus tem um refrigério para a tua vida, para nós. Sim, eles estavam ali acampados diante do mar. Um oásis que estavam ali como se estivessem de férias. Era como se eles estivessem como os faraós, sem prestar conta. Escuta, sem ter que trabalhar, sem ter horário para acordar, sem ter horário para dormir. Deus estava trazendo para eles um refrigério. Eu digo, amados, que Deus, Ele traz refrigério para nós. Deus, Ele tem uma nova história para escrever na nossa vida. Sim, mas pastor, onde é que eu vou me acampar? Que frente ao mar é esse? Jesus, Ele disse assim, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. Quando você acampa-se em Jesus, quando você arma a sua tenda em Jesus, há um descanso de Deus para você. Há um refrigério de Deus para a tua alma. Há um refrigério de Deus para a tua vida. Mas aí, estando eles ali, diz a Bíblia no verso 3, que Faraó, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Troca a versão, Michel, deixa o 3. Enquanto Michel ali está a olhar, deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus está falando para Moisés, olha Moisés, Faraó, eles irão pensar que vocês estão confusos, que vocês estão cercados no deserto sem direção. Troca uma outra. Tem uma outra versão que diz desnorteados. Estão andando sem rumo. Conseguem entender? Vejam só. Eles estão andando sem rumo. Estão presos entre o deserto, entre o mar. Escuta uma coisa. Isso é a ideia? Faraó. Assim o rei do Egito vai pensar. Ele vai deduzir. Ele vai achar que vocês estão perdidos. Que vocês estão sem direção. Ei, irmãos, não importa o que pensam sobre você. Não importa o que dizem de você. O que importa é o que está aqui dentro. O que importa é a obra que Deus está fazendo aí dentro de você. Como diz o louvor, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que estão falando, ele está desnorteado, ele não sabe o que está fazendo. Sabemos sim, estamos seguindo para o céu, estamos seguindo Jesus. É por isso que renunciamos ao pecado, é por isso que abrimos mão de coisa que as pessoas não querem renunciar. Mas nós renunciamos porque amamos ao Senhor, amamos a Ele e queremos agradar a Ele. Nós temos norte na nossa vida. Nós sabemos o que de fato nós estamos a seguir. Verso 4. Então farei com que o rei continue teimoso. Deixa essa versão. Exatamente essa que eu escrevi aqui. Deus apenas deixou a teimosia do coração de Faraó para perseguir ao povo de Deus. Irmãos, eu tenho insistido com a igreja em apresentar aqui sobre a questão do livre-arbítrio. Infelizmente, a doutrina de uma predestinação fatalista tem contaminado muitos corações, onde as pessoas acreditam que Deus traçou um plano, escreveu tudo e que você é obrigada a sucumbir diante daquilo que já está estabelecido. Isso não é verdadeiro. Deus deu a você o direito da escolha. A Bíblia em todo momento vai dizer, escolhei vós. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhei vós. Há uma escolha que você tem que fazer. Deus sim, Ele tem um projeto, mas Ele não te obriga a você caminhar dentro do projeto dEle.
Ele te mostra, ele te chama, ele te convida, mas a escolha ela é tua. Quando o faraó ele decidiu afrontar Deus, enfrentar Deus, isso foi a motivação do coração dele, porque ele, tido como divindade egípcia, ele resolveu enfrentar o Deus invisível de Israel. E é lógico, perdeu. Todos os homens, qualquer ser humano que se levanta contra Deus, mais cedo ou mais tarde vai conhecer esse juízo de Deus. Vai experimentar o poder que Deus tem. Ainda que aparentemente tardio, mas Deus manifesta. E a Bíblia está dizendo aqui que então Faraó, ele resolve sair em busca do povo. Deus está dizendo, olha, então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo, escuta, eles ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Eu quero que eles estejam lá aqui, porque eu vou mostrar para eles quem eu sou. E eles vão saber quem eu sou. É forte, irmãos, você pensar que Deus agora está dizendo, olha Moisés, chegou a hora de eu passar a coisa limpa. Chegou a hora de eu mostrar para os egípcios que o tempo em que pela qual eles afligiram o meu povo, não é porque eu era fraco, não é porque me faltou poder, não é porque faltou em mim decisão, é porque eu tinha um propósito, mas eu sou Deus absoluto. Hoje os homens zombam de Deus, as pessoas criticam, falam tantas e tantas coisas ofensivas e acham que vai passar isso incólume. Não, queridos, vai chegar um momento que Deus vai fazer isso, vai chamar todos, e todos terão que prestar conta das suas vidas diante de Deus. E chegou o dia do faraó, chegou o momento dele também, em que pela qual ele teria que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não estava indiferente com tudo aquilo que a nação de Israel passou. Por isso agora Deus ele quer mostrar tanto para o seu povo, como para aqueles egípcios opressores, que Deus está no controle de todas as coisas. Vira o verso 5. Diz a Bíblia que contaram ao rei do Egito. Contaram para o rei do Egito que os israelitas tinham fugido. Meu Deus, sempre vai ter alguém falando do povo de Deus. Sempre vai ter alguém falando da tua vida. Sempre vai ter alguém tentando denegrir, falar. Descansa teu coração, irmão. Sirva a Deus. Foca em Jesus. Não empreste teus ouvidos para as críticas que tenta te diminuir da caminhada, de prosseguir. Esquece isso, irmãos. O que importa é o que Deus ouve de você. Não é o que falam com Faraó, não é o que falam lá fora. O que importa é que Deus está te vendo. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a ação e a motivação. Deus conhece o que você faz e conhece por que você faz. Descansa a tua alma. Não fica tentando ter que prestar conta para as pessoas, se justificar. Entenda, Deus dos altos céus está te vendo, Ele está te olhando. Contaram para o faraó que os israelitas tinham fugido. E então, faraó, ele resolve mudar o coração em relação à posição. E ele então vai dizer, veja o que fizemos. Em uma outra tradução diz, por que fizemos isso? E eu fiquei pensando, como assim? Por que fizeram? Está ali, ó. Por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. Como assim? Parece que Faraó teve amnésia. Porque o fato de Israel ter saído, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 12 de Êxodo, verso 30 a 33. Olha o que diz a palavra. Faraó levantou-se de noite. Ele, todos os seus servos, todos os egípcios. Havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. 31. Então chamou Moisés e Arão de noite, no meio da noite, dizendo, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tantos vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. 32. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide. Olha o que o faraó está dizendo, abençoai-me também a mim.
Parece que teve amnésia. Agora, ele está dizendo, voltando para o verso 5 do capítulo 14. Por que fizemos isso? Por que fizeram? Porque havia morte. Porque havia um terror implantado no Egito. É por isso que eles fizeram. Eles fizeram que a nação de Israel fosse embora, porque o Egito estava num caos, estava quebrado, estava arrebentado. 10 pragas haviam caído sobre o Egito. É por isso que eles fizeram com que os israelitas saíssem dali. Deixa eu dizer para você. Faraó parece que teve esse esquecimento, essa amnésia. Quando Deus pegou ele, o filho dele morreu, ele estava ali agora aterrorizado e pedindo para orar por ele. Irmãos, esse é o retrato do tempo atual. As pessoas só lembram de Deus na hora do caos, na hora que a coisa aperta, na hora que tem morte, na hora que tem dor, na hora que a coisa fica difícil. Aí, elas oram, elas clamam, elas fazem voto, elas fazem promessa a Deus. Mas é só passar essas coisas. Ela se esquece dos votos, esquece das promessas, esquece das orações. Estilo Faraó. Volta para o 5 agora. Faraó, ele resolve ir atrás do povo. Verso 6. Aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo. Ele resolve então ir ao encontro dos escravos. Mas é forte, irmãos, nós pensarmos que esses algozes, eles estão indo para encontrar com o povo de Deus. E eu quero chamar a sua atenção. Deus controla tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Escuta, quando o inimigo está maquinando mal, entenda, Deus usar o do céu. Ele vê você aqui, mas ele vê o inimigo agindo ali. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você. O inimigo está armando cilada. Aí Deus te muda a tua rota. Deus te coloca numa situação. Seu carro não funciona, o ônibus não chega. Seu colega falta, o carro enguiça. É Ele te guardando por causa das armações do inimigo. É Ele protegendo você. Faraó lá no Egito, ele decidiu: vou atrás deles, vou pegar eles. E Deus está dizendo: pode vir, o cenário já está pronto, eu estou te esperando. Faraó estava arquitetando lá, e Deus dizendo: pode vir, eu estou aguardando você. Deus já tinha um cenário, e o cenário era o oásis que eu disse para vocês, onde o povo estava acampado. Aquele cenário de oásis se tornaria o palco da maior manifestação de Deus. Lá estava o povo feliz, contente. Escuta isso. O povo está jubilando, está alegre, está feliz. Enquanto isso, lá no Egito, tem uma armação diabólica, demoníaca, para destruir. Enquanto você está aqui, cantando, se alegrando, lá está o inferno planejando para destruir sua segunda-feira, para destruir sua semana. Mas, irmãos, maior é o Deus que você serve. Não importa quanto o inimigo trama contra nós, maior é o nosso Deus. Vira o verso 7. Escuta. Tomou 600 carros escolhidos. Todos os carros do Egito. Todos os carros do Egito. E os capitães sobre eles. Troca a versão para mim. Enquanto Michel ele procura uma versão que já vai dizer de uma maneira mostrando o que é que eles estavam preparando. Eu posso dizer para os irmãos. E lembre-se. Essa é daí mesmo. Deixa aí. Escuta, igreja. Lá no Egito, Mateus ele é um atleta, né? Um jogador, né, Mateus? Você vai entender o que eu vou dizer agora. Escuta bem. Lá no Egito, Faraó, seus carros de guerra, seus melhores, seus oficiais, tomaram de 10-0. Perderam em casa. Ficaram o caos arrasado. Aí sabe o que eles estão fazendo agora? Não. Nós vamos enfrentar eles fora de casa. Você sabe que jogar fora de casa é pior. E eles acham, perdeu de 10-0 em casa, vai ganhar fora.
está saindo para perder de novo. O inimigo já está derrotado. Escuta uma coisa, irmãos. Mas ele não desiste. Ele acha que pode. Mas escuta, a Bíblia diz que você é mais que vencedor. É só você assumir a sua posição. É você não baixar a cabeça. Tem um Deus que te garante a vitória. Você é filho do rei. Há uma presença de Deus sobre você. Não importa o quanto o inimigo se levante contra a tua vida. Maior é aquele que nos chamou. Maior é aquele que está à nossa frente. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. Porque a mão de Deus está sobre a tua vida. Você tem dono. Você pertence ao Senhor. Sim. Deus está no controle da tua vida. A tua vida pertence a Ele. O inimigo não desiste. Mas entenda uma coisa: Deus nunca te deixa. 24 horas por dia Ele está com você. Então ali está. Vira o 8 agora. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Escuta. A vitória já era do povo de Deus. Mas aí Faraó, ele resolve achar que ele pode. Vira o 9 agora, Michel. Escuta. Os egípcios, todos os seus cavalos, carro de guerras, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas. Irmãos, ele está indo para encontrar ex-escravos. Mas parece que ele está indo para uma grande guerra. Ele se preparou para o pior, mas ele não sabia que à frente daqueles ex-escravos estava o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não perde batalha, aquele que basta uma palavra para a nossa vida, que as coisas mudam, o cenário torna-se diferente. Sim, ele sai completamente armado e eles acham que vão prevalecer. O povo está acampado. Vira o 10 no chão. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus. Coloca a Bíblia viva. A tradução viva diz que de repente, escuta, aquele oásis, aquele momento de comunhão, de celebração, de vitória, de repente é quebrado esse ambiente. Porque eles olham e vê que Faraó está chegando. Escuta, irmãos, não é alguém que contou. É uma experiência pessoal que todos os israelitas agora estão vendo o inimigo defrontando. O inimigo aparecendo. Sim, é um cenário visível para todos. Quantas das vezes que sua vida parece que está tudo bem? Você está fazendo tudo certo. Sua família está tudo ok. Está tudo em ordem. Mas de repente há um mover do inferno. Há um mover do reino das trevas, sem aviso. E ele vai chegando para destruir tua vida, para te apavorar, para trazer medo. Lembrando, o medo, ele quebra a nossa ação de paz. Ele muda a nossa rotina. Ele nos tira do ciclo daquilo que tínhamos planejado. Sim, a ação diabólica demoníaca é aterrorizar a nossa vida. É tirar de nós aquilo que Deus tem como projeto. Foi alterado o dia. O dia do povo se tornou completamente modificado. E eu fico a pensar que aquela paz e sossego foi substituído por gritos. Gritos de desespero. As mães tentando proteger seus filhos. Pais correndo para tentar ver o que fazer. Mas aí tem um problema. O problema é que eles estavam diante Pierote, Migdol, cordilheiras, montanhas essas que não dava para subir. Talvez algumas pessoas mais atléticas conseguiriam, mas as mulheres, as crianças, os idosos, não dava, não tem para onde ir. Sim, na frente tem o mar.
O cenário de trás é de um exército imenso, que está vindo com sangue nos olhos, cheio de ódio, cheio de fúria, poeira se levantando. E eles estão ali agora aflitos. Outrora estava tudo bem. E de repente, são atingidos por essa ação do adversário. Queridos, eu aprendo que teu cenário de vida pode mudar de uma hora para outra, sem que você tenha se preparado. É por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sim, ele está espreito, ele quer te pegar. E o povo, infelizmente, foi pego de surpresa. E diz a Bíblia no verso 11, pode botar o 11 e o 12. Agora, o oásis se transforma em um antro de murmuração. Eles começaram a dizer, a queixar-se. Olha, não tinha sepulcros lá no Egito? Para você trazer a gente para morrer aqui, para ficar aqui. Faltou túmulo lá. Entenda, irmãos. O verso 12, muda o 12. Eles dizem, lembra de que dizíamos lá no Egito? Deixe-nos em paz. Trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eu te faço uma pergunta muito séria hoje. Qual é o preço da sua liberdade? Qual é o preço da sua liberdade? Quanto custa a sua liberdade? Infelizmente, muitos crentes preferem viver a escravidão do pecado, a escravidão do Egito, do que viver o preço da liberdade. O inimigo, ele tenta dizer para você, olha, quando você não caminhava com Deus, quando você não estava na igreja, as coisas tudo facilitado. As coisas tudo resolvia. Agora você tem briga, tem contenda, dá problema no trabalho, as suas finanças aparecem que está... Aí muita gente dá saudade do Egito. Quando eu estava lá não tinha isso. Quando eu estava lá era melhor. Era melhor continuar no pecado, não, querido. Eu quero dizer para você, o Deus que te libertou, te arrancou do Egito, é o Deus que vai te sustentar no deserto. É melhor você chorar no deserto com Deus do que viver debaixo da escravidão de Faraó no Egito. Não ouça a voz do inimigo, não ceda. E infelizmente muitos voltam para o Egito. Assim como esses quiseram voltar para se aliar a Faraó. Muitos, no meio da caminhada, na hora de suportar a luta, a prova, a dificuldade, eles regressam, voltam para a bebida, para cigarro, para a prostituição, para as coisas ilícitas, abandonam Deus, abandonam a fé, abandonam o compromisso, porque consideram que está muito difícil servir a Deus. Não, irmãos, difícil é servir o diabo, difícil é viver debaixo da escravidão do Egito, difícil é viver sem esperança. Você tem uma esperança, um dia Deus vai me levar para a sua glória. E é essa esperança que nós caminhamos. Mas aí, irmãos, levanta o grande líder, bota o 13 e 14. Moisés, então, ele diz, não fiquem com medo, tenham calma, veja o que Deus vai fazer para vos libertar. É hoje. Como precisamos de homens e mulheres com visão. Como precisamos de pessoas para colocar a coisa em ordem. Infelizmente, quando as coisas começam a virar um caos, ao invés de termos homens maduros, mulheres maduras, nós temos aqueles que aumentam mais o caos. Moisés é o homem que não está ali para causar, ele está para resolver. E ele diz, não temam! Deus vai resolver hoje! E pela fé ele já diz, olha, esses egípcios, acabou para eles. Pode ser grandões, pode ser o maior exército do momento, mas eles, vocês nunca mais vão ver eles, porque Deus vai tratar com eles. Deus tem algo para fazer conosco. Bota o 14. Moisés, ele diz, o próprio Deus vai lutar com vocês. Não reclame mais, para. Na outra versão ele diz, não temas, fiquem quietos, vede o livramento do Senhor. É isso que Deus tem para dizer para você. Não temas, não temas, não temas. Aquieta a tua alma, aquieta teu coração. Abre os teus olhos espirituais para você ver o que Deus tem a fazer na tua vida. Irmãos, eu olho para esse cenário e fico a pensar, é um lugar que não tinha saída. Como eu já disse, montanha de um lado, montanha do outro, Faraó vindo atrás, o mar na frente. Aí eu fico a pensar, o que o povo poderia pensar? Moisés, você errou. O GPS deu pane. Você se equivocou. Eu quero dizer que não, irmãos. Aquele lugar é onde Deus queria que eles estivessem. Talvez você esteja vivendo momentos assim.
que você olha para um lado, para o outro e diz: Deus, não tem solução. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho como resolver. É Deus querendo te mostrar que nesse cenário, onde leste, oeste, norte, sul, não tem solução, é porque vai vir lá de cima. É porque teus olhos têm que olhar para cima. Não é para cá, não é para lá, não é para frente, não é para trás, é para cima. É que Deus tem algo para fazer na nossa vida que vai além daquilo que nós pensamos em fazer. Vira o 15. E caminhamos então para o ápice da palavra. E o Senhor diz a Moisés: por quê? Porque você está me pedindo ajuda? Por que você está clamando? Diga ao povo que marche. Escuta, irmãos, são ex-escravos. E Deus está dizendo: olha, vocês podem ser vistos pelos egípcios como escravo, mas para mim vocês são meus soldados. Vocês não vão andar, vocês vão marchar. Aleluia! Sim, eu estou no comando, sou eu que comando vocês. Eu estou dando ordem, vocês vão marchar dentro de uma cadência. Sim, há uma cadência que eu quero que vocês caminhem. Não vai sair da rota, não vai perder o caminho. Não precisa correr, só marchar, porque eu estou cuidando. Vira 16 o chão. Aí Deus diz: olha, levanta o teu bastão, estende sobre o mar. Deus está dizendo: a água vai se dividir. Os israelitas vão passar em terra seca pelo meio do mar. Deus está dizendo: Moisés, eu vou fazer algo hoje. É hoje, Moisés. Mas aí então, irmãos, antes que Deus fizesse isso, vira o verso 17. Ele está dizendo: olha, eu vou fazer com os egípcios. Entra, o 18. Quando eu derrotar eles, eles vão saber que eu sou Deus. Mas no verso 19, Deus então, ele dá uma mudança de plano. Escuta, eu já estou terminando. O anjo do Senhor que estava na frente, ele sai, se desloca, e ele vai se postular no meio, entre a nação de Israel e os egípcios. Deus se coloca ali no meio. Eu disse para vocês sobre a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Deus pega as duas, pega elas, e traz agora e coloca no meio. Faz uma separação, meu povo e os ímpios. Para o arraial do povo de Deus, a coluna produzia iluminação. Para os egípcios, havia trevas. Luz e trevas. Estava ali manifestado, Deus estava intervindo antes de fazer o seu grande milagre. Havia um movimentar de Deus, havia um agir de Deus ali, de maneira forte. Escuta, foi Deus que trouxe os egípcios ali. E eles agora, eles estão a ficar ali, a olhar, a enxergar essa deslocação, essa escuridão que de repente vem. Um fogo que separa eles do povo de Israel, que eles não conseguem alcançar. E nesse momento, irmãos, diz a Bíblia, no versículo 21, capítulo 14, versículo 21. Moisés estende as suas mãos. Ele estende a mão sobre o mar. E Deus, o Senhor, ele envia um vento muito forte. Um vento começa a soprar. E esse vento vai tomando as águas. E Deus abre então um caminho no meio do mar. De maneira tremenda, as águas no mar, elas se recuam. Elas vão se abrindo. Aleluia. É como se a mão de Deus estivesse ali abrindo, rasgando o mar, separando as águas. A Bíblia diz que o vento, ele soprou. E o mar se abriu. Coloca o 22. Ou melhor, isso. Os israelitas, eles passaram, mas o que tinha, irmãos? A Bíblia está dizendo que Deus fez muralhas. Muro de água. Eu confesso que me encanto em pensar. Esse Deus que trabalha de uma maneira que é para nós quase impossível pensar como é que Deus faz. Você já pode ter visto muro de pedra, muro de tijolo, muro de qualquer coisa, mas muro de água, do sólido. O sólido é estabelecido com o limite. Aqui está um paredão de água. Do outro lado, outro paredão de água. Deus sugou toda a água. Tem terra seca no fundo do mar.
E a nação de Israel agora começa a adentrar dentro do mar. Deus, ele joga o seu foco de luz. O caminho está iluminado. Não tem trevas. Sim, eles estão pisando em terra firme. Deus está na frente deles. Eu imagino que aqueles que cantavam podiam cantar: Deus está na frente de nós. Louvado seja Deus. Nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus de prodígio, é o Deus de maravilha. E eu fico a pensar Faraó, olhando, estupefato, perplexo. Como assim? Nós temos várias divindades, mas divindade que abre mar, divindade que tem coluna de fogo. Ele tem que assistir o povo de Israel adentrando por dentro do mar e caminhando sem eles poderem fazer absolutamente nada. Sim, Deus está movendo de maneira tremenda. Agora tem uma questão de fé, irmãos, porque o mar se abriu para os medrosos. Como é que é você andar, olhar para um lado, será que essa parede não vai cair? Será que essa parede não vai cair na minha cabeça, meu irmão? Será que isso não vai desabar? As mãos que abriu eram as mãos que sustentavam. Sem nenhum pilar, sem nenhuma coluna, porque era o próprio Deus que sustentava ali. E o povo, ele caminha dentro do fundo do mar, andando, crendo, confiando, sabendo, Deus está na nossa frente. Já estão os animais, as crianças, os velhos. Eu creio, irmãos, que eles estavam ali saltando de alegria e pensar: Deus está fazendo o impossível, Deus está fazendo grandes coisas. Mas diz a palavra no verso 23 que Faraó, então, vendo aquilo, ele resolveu entrar para dentro do mar também. Se eles passarem, eu vou passar. Eles adentram. Só que tem uma questão, irmãos. Ele entra com seus carros de guerra, com seus cavaleiros, achando que seria fácil. É só ir atrás, é só fazer. Não, irmãos, não. Aquilo que Deus abriu para você é para você. O caminho que Deus abriu para a igreja é para a igreja. Aquilo que Deus tem como projeto para a sua vida é para a sua vida. Vira o 24. Logo antes do amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Deus então vai lá visitar eles mais uma vez. E agora, vira o 25. Os carros, eles passaram a ter dificuldade para andar. Aquilo que era um tapete para o povo de Israel, para eles se tornou um lamaçal. As rodas ficaram atoladas. Algumas versões dizem: as rodas se soltaram. A euforia deles já não era mais euforia. Aquele grito de guerra já não tem mais. Eles estão apavorados porque estão no meio da escuridão, no fundo do mar, olhando e percebendo: nós não conseguimos avançar, não tem como mais ir para frente. E eles vão percebendo que aquela luz lá no fim do túnel, lá no final, o povo está começando a subir, sair das águas. E aí bate o desespero neles, vira o 26. Diz a Bíblia: então, disse o Senhor, estenda a mão sobre o mar. Queridos, Deus agora está bradando: mas chega, acabou o espetáculo, acabou o show. Michel, volta o 25 a parte B. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. Eles estão dizendo: o Senhor está lutando a favor deles contra nós. O ministério de louvor já vem. Eles estão dizendo: vamos fugir, vamos embora. A ação deles é essa. Mas como fugir de Deus? Quem consegue fugir de Deus? Eles não conseguem nem ir para frente e não conseguem voltar para trás. Eles se meteram e ficaram no meio, exatamente onde Deus queria. Por quê? O verso 26 diz que Deus faz com que Moisés, ele estenda as mãos e ele vai fazer com que as águas tornem para o seu lugar. Verso 27. Moisés estendeu as mãos e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Escuta, a imagem é essa. Lá está o povo egípcio no meio.
E de repente aquelas paredes começam a desabar sobre eles. As paredes de água que os engole, que toma eles. E todos aqueles morrem pelas águas. Tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. Sim. Aquele momento Deus estava agora agindo. A Bíblia diz no verso 29: mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco. As águas foram com eles para um muro, à sua direita e à sua esquerda. Verso 30: assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia, porque Deus estava com eles. Se coloque de pé. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés seu servo. Esse mesmo Deus está aqui. Ele tem o poder de te libertar do pecado. Ele tem o poder de mudar a tua história, mudar a tua vida. Eu quero perguntar se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e que quer assumir hoje um compromisso com o Senhor. Jesus está te chamando hoje. Você que está afastado do Evangelho, hoje é o dia de você reconciliar, assumir um compromisso com Deus, para viver com esse Deus que não perde batalha, que te ama e que quer te conduzir a Canaã celestial. Tem alguém? Hoje Jesus está te chamando. Se não tem ninguém, eu quero convidar a você, de maneira bem rápida. Daqui a pouco o Ministério Louvor vai cantar. Você que está vivendo um momento de luta, de tribulação, de aflição, e que você olha de um lado para o outro e diz: Deus, como? O que fazer? Hoje Deus quer liberar para você um caminho. Ele vai abrir um caminho, Ele vai abrir uma porta, Ele vai mover em teu favor para fazer o milagre. Seja ele financeiro, seja ele familiar, seja ele em qualquer ordem, seja ele espiritual. Eu creio nisso. Feche os seus olhos. Se tem alguém que precisa de oração, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Ah
olhos. Se você puder, coloca a mão no ombro do teu irmão aí agora. Ora com ele agora. Pega renovo, Deus. Eu profetizo a tua bênção. Eu profetizo o tempo novo. Senhor, toda a armação do inimigo, toda a armação do reino das trevas, todo intento de Satanás cai por terra, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória, a vitória, a vitória. Que Deus os livre e que Deus os represente.